Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, vocês lembram que a gente trabalhou as conjunções, tá certo? E que a gente falou que ia trabalhar muito, porque em espanhol as conjugações são muito importantes que você conheça. E também é um conteúdo que é muito cobrado nos vestibulares, nas provas, então a gente tem que ter claro isso. Então, que eu trouxe para você, para a gente continuar nosso conteúdo das conjunções, que a gente, na verdade, não vai encerrar, porque esse conteúdo vai permanecer aberto por muito, muito tempo na escola, tá certo? A gente vai trabalhar o tempo todo as conjunções, tá? Então, já esse slide você tinha visto, tá? Que a gente falou que as conjunções em espanhol são palavras invariáveis na língua espanhola, ou seja, não apresentam flexão de gênero nem número. Sua função é unir palavras, sintagema, frase ou orações e estabelecer uma relação de hierarquia entre elas, tá? A gente falou que etimologicamente a conjugação provém do latim cum e jungo, que quer dizer com e juntar, tá? Então, a conjunção significa aquilo que junta com, tá certo? Então, também aqui a gente falou que a gente tem as classificações das conjunções, tá certo? Que são conjunções coordinantes, que a gente falou a aula anterior, e a subordinante, que a gente falou que a gente ia a trabalhar depois, tá certo? Então, para não misturar, a gente já trabalhou coordinante e a gente vai trabalhar agora subcoordinante. Lembrando o quê? Lembrando que as coordinantes são aquelas que unem orações e que estão em um mesmo nível de importância. O portar a por ponto a ponto de que sua posição pode ser alterada sem que se perda o sentido, tá certo? E a gente colocou vários exemplos e falou de cada uma das conjunções coordinais, que mal não lembro, era copulativa, disjuntiva, adversativa, explicativa e distributiva. Agora a gente vai trabalhar com a subordinais, comparativas, causais, consecutivas, condicionais, concessivas, finais e temporais, tá? Então, vamos a ver. Lembrando que as subordinantes são conjunções que unem orações que estão em nível de independência, de modo que o sentido delas depende da outra para se complementar, tá? Então, lembre, coordinante é aquela que você pode mexer aonde e ela não vai perder um sentido. E agora, a subordinante, ela é independente, tá certo? Cada frase, de modo que o sentido dela depende de a outra para se complementar. Lembra disso? Então, vamos ver. Pensando nisso, a gente separa o mesmo jeito. Subordinante, a gente tem causales comparativas. As causales são aquelas que diz por qué, como, dado que, visto que, puesto que, pues, já que vocês também têm aqui na sua língua, tá? Então, aqui eu trouxe exemplo. Em seu trabalho, lhe deram uma segunda oportunidade porque mostrou uma atitude mais responsável, que diz aí em português. No trabalho, deram uma segunda chance porque mostrou uma atitude mais responsável. No pudimos acceder a la zona pues habían cerrado las calles debido a unas reparaciones. Não conseguimos acessar a zona pois haviam encerrado, fechado a rua devido a uma reparação, tá certo? Então você pode ver que a palavra aqui, pois, que tá aqui, que eu não marquei negrita, também ela é uma conjunção causal. Que é causal? Me está falando que é aquela que expressa uma causa, um motivo
pelo qual acontecer alguma coisa, né? Fernanda estudiará toda la noche, ya que tiene un examen muy temprano por la mañana. Fernanda estudará a noite toda porque ela tem um exame muito cedo pela manhã, tá? Então, causai é isso. Comparativa são conjunções que denotam entre duas ou mais frases comparativas, que, mas, tan, como, menos, que, como. Então, eu trouxe exemplos. Ernesto está tan molesto que en este momento es mejor no hablarle. Olha aí essa palavra. Ernesto está tan molesto. Que a gente tem falado em sala de aula. Ernesto está com tanta raiva. Molesto é uma pessoa que tem raiva. Não tem nada a ver com o significado em português. Ernesto tem tanta raiva que en este momento es mejor ni falar con él. Javier es mucho más inquieto que su hermano Luis. Está comparando. Entonces, as conjunções comparativas é isso mesmo, comparar uma coisa com outra, tá certo? Esa niña baila ballet como una verdadera profesional. Ela danza ballet como una verdadeira profesional. El aire se sentía helado como si te frotaran el cubo de hielo en la piel. O ar se sentia tão gelado como se te passaram o cubo do gelo pela pele. Tá? Então, a gente tem também conjunções consecutivas e condicionais. Então, as concessivas são conjunções subordinantes que introduzem uma oração em la que se muestra a consequência de algo que antes se cuantificou. Tanto que, com que, así pues, luego, así que. Vamos a ver los ejemplos. Ellos estudiaron arduamente, luego sacarán buenas calificaciones. Ellos estudiaron arduamente, después sacarán buenas calificaciones. Los anfitriones de la fiesta pidieron que lleváramos, así pues que compramos unas bebidas. Los anfitriones da festa pediram que levaram alguma coisa. Assim, pois, eles compraram bebidas. Tiene ya muchas deudas con que no contraerá nuevas en largo período. Então, como você pode perceber, a conjunção consecutiva, sua própria palavra fala. Consecutiva de alguma coisa, tá? Condicionais. Então, conjunções que expressam condição ou necessidade de que se especifique alguma circunstância. Se, como, se não, a menos que, em caso de. Eu coloquei aqui só exemplos de se, porque as outras dá para você entender bem direitinho. Se temos a culpa, devemos pedir desculpa. Se eu tenho a culpa, eu vou pedir desculpa. No tienes por qué preocuparte por el examen si estudiaste bien para contestarlo. Você não tem que se preocupar. Se você estudou, deu certo. Me vou a sentar na cadeira. Me vou a sentar en la silla si me canso de estar de pie. Vou me sentar na cadeira se eu fico cansado de estar em pé. Tá? Condicionais. Agora, a gente vai passar a conjunções finais e temporais. Quais são aquelas conjunções finais? Que é o mesmo jeito que o português. Para que, a fim de, la intenção de que. Vamos ver uma frase. Le pusieron una venda y medicamento en la herida para que no se infectara. Lhe colocaram uma venda e medicamento no ferimento para que ele não se infectasse. Farei um exame de consciência, a fim de melhorar como pessoa. Eu vou fazer um exame de a minha consciência, a fim de, como finalidade de, tá? Debe organizar melhor tu horário com a intenção de que tengas más tiempo para dedicarle a tus seres queridos. Debes organizar melhor teu horário com a intenção de que
de que você tenha mais tempo para dedicar a seus seres queridos. Então, as conjugações finais são aquelas que denotam o porquê de alguma coisa, a intenção final, finalmente, que é o que você quer. Temporais, a gente tem aqui mientras que. Essa palavra mientras que vocês notem aqui no Brasil, é muito importante que vocês lembrem, decorem ela, tá? Mientras, quando, antes que, depois que, tudo isso já você sabe. Aún não. Aún não, você pode facilmente substituir por ainda não. Aún não. Todavía no. ¿Tá? Então, mientras que llamo al restaurante para hacer la reserva, tú ve a cambiarte. Mientras, você pode substituir por enquanto eu chamo o restaurante, você, para fazer a reserva, você vai se trocar roupa. Antes de que me retes, vou te explicar o que sucedeu. Enseguida que mi madre llamó, fui corriendo a socorrerla. Después que te recuperes, tan pronto como te recuperes, tan rápido você se recupere, como você disse, tão pronto, tão rápido como você tem uma novidade dos análises, lhe avisarei, tá certo? Depois que te recupere. Então, qual é a mais importante que você tem que lembrar aí? Mientras que. E mientras pode se substituir por enquanto, tá certo? E aún que é ainda, e no mesmo caso em espanhol seria aún e todavia também. Lembra que eu falei que ainda é todavia? Então, aún não, ainda não, tá? E por último, a gente tem aquela concessiva, que eu não sei se vocês lembram essa palavra aunque, que eu falei que ficarão de olho, muito de olho nisso, nessa conjunção. Por quê? Porque ela é utilizada demais. Aquela mientras, que é uma conjunção temporal, tá? E isso que eu estou falando aunque. Lembrando que aunque, você vai saber se ela é adversativa, quando você pode trocar ela por pero. Mas, quando você não pode trocar ela é concessiva. Então, vamos a ver aqui alguns exemplos. Reaccionó de forma muy rápida, aunque solo tuvo una fracción de segundo para tomar una decisión. ¿Qué dice ahí en portugués? Ele reaccionou de forma muito rápida, embora solo, ou pode ser também apesar, solo ele tinha uma fração de segundo para tomar uma decisão. Hizo lo que quiso, fez lo que ele quis. Ainda quando todos lhe advirtieron que não era muito boa ideia. Si bien es cierto que el ser humano debería ser libre, son necesarias las limitaciones para poder convivir en sociedad. Si bien pode se substituir aqui em português, acho que pode ser. É certo que o ser humano deveria ser livre. Se disse que o ser humano poderia ser livre, tá? Aunque já é uma pessoa maior, embora seja uma pessoa maior, apesar de ser uma pessoa maior, aunque pode se trocar, substituir, traduzir na sua língua por apesar, embora. Embora já é uma pessoa maior, se sigue comportando como se for um adolescente. Ainda quando não tem muito tempo livre, suele tomar, acostuma tomar um descanso para hacer sus jogos. Pode ser, acostuma fazer alguma coisa. Ele suele hacer café, acostuma fazer café, tá? Si bien tu respuesta se acerca mucho, no es la respuesta correcta. Si bien tu resposta se acerca muito, não é a resposta correta. Tá certo? Então, pessoal, fica de olho
nas conjunções que a gente vai continuar trabalhando o tempo todo. Ou seja, vai ser um conteúdo que vai estar sempre aberto pra gente. Então, pessoal, se cuide, beijo, viu?